Fala pessoal, vamos lá então, vamos esperar aqui a professora Jade entrar. Hoje a gente vai dar sequência então às nossas lives aí sobre qualidade nos estudos, né, e como ser aprovado, tá certo? Espero que vocês gostem muito dessa live, tá? Assim como as outras, a gente se dedicou aí no decorrer da final de semana para preparar material para vocês, para a gente poder falar, né, sobre pontos chaves aí que são extremamente importantes na hora de você estudar e se preparar, né, para suas provas, ou testes, enfim, resolução de trabalhos ou listas de exercício, tá? Vamos ver aí se a professora Jade já aparece lá para nós. Ó, o Lucas, olá Lucas, Kátia. Sejam muito bem-vindos aí, quem está participando já. Espero que vocês gostem aí da live, tá certo? E vamos juntos, né? Vamos juntos compartilhar conhecimento e experiências aí para agregar cada vez mais e todo mundo conseguir passar de primeira nas cadeiras. Olá, professora Jade já está aí. Vamos ver aqui. Boa noite, pessoal. Vamos lá, acho que ela tá chegando aí, vamos ver. Olá, professora Jade, tudo bem? Tudo Como é que estamos? certo. Ah, coisa boa, show de bola. Então vamos lá, né? Hoje a gente tem que dar sequência aí a nossas lives aí sobre estudo com qualidade, né? E hoje a gente vai falar sobre pontos importantes para que a pessoa estude muito bem ali no decorrer da semana e que possivelmente, se ela fizer tudo isso, ela vai ser aprovada, né? E estudar com qualidade para aprovação na certa. Show de bola. Ó, o pessoal tá te dando um oi lá, o pessoal tá te dando um oi. O Lucas, a Kátia. Acho que a Kátia é da família, não sei não, hein? Ah, que legal, que legal. Muito legal. Bom, sejam bem-vindos todo mundo. Jade, seja bem-vinda mais uma vez. Agradeço aí pela sua participação, pela sua disponibilidade também, para a gente falar e trocar um pouco com o pessoal, né? Muito bom poder compartilhar conhecimento, rotina, tudo. Muito bom. Legal, legal. Vamos lá então falar sobre os pontos que a gente separou para hoje. Tá, vou colocar aqui, ó. O primeiro ponto que a gente estava conversando agora há pouco é autoconhecimento, né? A gente falou na live anterior sobre a importância do autoconhecimento, né? Então a gente vai fazer uma espécie de repescagem, né, Jade? A gente vai abordar aí os pontos que a gente foi falando na primeira e na segunda live, para que vocês tenham isso bem cadenciado na mente de vocês, né? Então, o autoconhecimento é a primeira coisa, né? Porque se você não conhece, né, os seus pontos chaves ali, não conhece os seus horários ou melhores horários para estudar, então possivelmente você vai estar, né, num círculo vicioso, né, Jade? Isso aí. É importante, que nem a gente falou na live passada, né? Que é tu saber tua rotina, teus horários, tuas manias, teus hábitos, né? É essencial para os estudos. Para te se dar bem, tu precisa te conhecer. É verdade. Então aí, você agora já sabe que tem que ter o autoconhecimento como primeiro ponto, né? Então tem que saber como é que você funciona, né? Se eu sou uma pessoa mais diurna, se eu gosto de estudar mais durante a tarde ou mais durante a noite, e com base nisso, tá? Sendo sincero consigo mesmo, você precisa montar a rotina de estudos. Que a professora Jade aí, né, Jade? Você está batendo forte nessa tecla aí de manter a rotina de estudos, que isso vai trazer mais produtividade para os seus estudos, né? É super importante. Eu até reforcei a minha rotina depois que nós começamos com a live. Porque tu faz assim, tu tendo uma rotina, um cronograma, tu
simplesmente tu é produtivo automaticamente. Tu tendo uma rotina, tu te obriga ali a cumprir aquela parte. É onde tu Sim, te sente satisfeito no final, até por tudo, por ter, tu vai ser produtivo. exato. E outra, né? Você pode ali, através da sua lista, saber o que que você já cumpriu, né? Sim, E tu aí vai você vai fazendo matando. isso. Isso aí, vai matando ali os itens que você já estudou, as coisas, as tarefas do dia que você já fez, e isso vai deixando você cada vez mais produtivo, né? Então, o próximo ponto aí seria organizar o local de estudos, né? Então, eu já me conheço, sou sincero comigo mesmo, tenho a minha rotina de estudos já montada, preciso organizar então agora o meu local de estudos. Então, a gente falou sobre isso. Fala um pouquinho para nós aí, revisa um pouquinho para nós, Jade. O local de estudos é o principal, assim, é a iluminação. O estar arejado também é muito importante. Tu ter um canto ali separadinho para te estudar, onde já vai ter os teus equipamentos que tu vai precisar, né? Os teus materiais para não precisar estar levantando, para não sair do foco ali, tá presente, a hora que tu sentar, tu tem tudo na mão. Tu não precisa estar levantando. O essencial é isso, é tu ter o teu cantinho, pode ser na mesa, longe de distrações, como a gente já falou, né, na primeira live, tirando as distrações e mantendo aquele local ali para ti, sem a, como é que eu vou dizer assim, arejado, com uma boa iluminação e teus materiais ali é o que precisa. Isso aí, show de bola, né? E a quinta coisa, no caso, seria cumprir com esse planejamento, né? Então não adianta de nada a gente ter o nosso local organizado, a gente já ter o horário certinho, que eu sei que eu vou conseguir estudar, né? Eu tenho a minha rotina de estudos montada e do nada eu não cumpri com o que eu planejei, né? Então, assim, a gente precisa trabalhar com os quatro pilares, tá? Da educação aí que a professora Jade conversou comigo e trouxe para mim essa informação, né? Porque ninguém nunca me falou, a educação tem quatro pilares. Ela foi a primeira pessoa que me trouxe essa ideia. Então você pode falar desses quatro pilares para nós, Jade? Eu vou ver na minha colinha porque eu não sei de cor. Isso, a colinha. Viu? Tu ter um equilíbrio ali, né? Principalmente o equilíbrio em relação a deveres e lazer. A gente fala que são as pausas, né? A Sim, dedicação, tu pegar realmente e te dedicar naquilo ali. A disciplina, que é um ponto bem complicado, né? A disciplina para nós é um ponto bem complicado, acho que para todos. É tu sentar realmente, tu tá ali inteiramente para aquilo ali. E o comprometimento, que acaba sendo tudo uma coisa só, né? Tu precisa ter esses quatro para te ser produtivo, para te ir adiante no que tu tá fazendo. exatamente, né? E esses quatro pilares da educação, se vocês forem olhar, tudo que nós falamos até agora está diretamente ligado a isso, né? Então, se você tem um local organizado, se você tem o planejamento ali com a rotina de estudos, se você se predispõe a estudar em um determinado horário, se você se conhece, então você já está aplicando os quatro pontos chaves aí, né? Os quatro pilares da educação, né? Então você está equilibrado em tese para estudar e conseguir passar nas suas matérias ou cadeiras, enfim, né? Você vai se dedicar, obviamente, para resolver aí todas as continhas, no nosso caso que é da matemática, né, Jade? Resolver aí todas as listas de exercício, né? Você vai se dedicar à disciplina, que é, poxa, se eu coloquei na minha lista que às 3 da tarde eu vou fazer exercícios de cálculo 1, às 3 da tarde eu vou fazer exercícios de cálculo 1. Então tem que ser disciplinado, porque senão qualquer coisinha fora da curva aí você vai dispersar. E comprometimento, né? Comprometimento. Então, você tem aí uma responsabilidade que é passar de ano, né? Ou uma responsabilidade que é passar nessa cadeira que você está. Então, você precisa ter o comprometimento para cumprir com todos os outros três que nós falamos, tá? Então, é muito importante saber. Pode falar, Jade, tem algo aí a complementar?
Não, entra na parte de estudos depois, mas é isso aí que tu falou é realmente, sim, é um resumo maravilhoso. É um conceito, na verdade, né? Porque tudo engloba, tudo que nós já falamos e retomamos até agora, né? Tá dentro dos 4 pilares. Isso aí, show de bola. Bom, então, agora que a gente já sabe que a gente está preparado, né, para estudar, como é que a gente vai manter essa rotina de estudos, né? Então, assim, pessoal, eu acho que eu vou mudar um pouquinho aqui. Eu tinha falado com a Jade para a gente fazer sobre a prioridade aí dos exercícios mais difíceis, mas acho que a gente tem que começar a falar em relação aí, ó, às pausas. Eu acho que é muito importante falar primeiro das pausas, por quê? Porque as pausas, elas vão te ajudar na questão da estafa mental, tá? Então você está ali estudando por 1 hora, digamos assim. Você já está estudando ali bem direitinho durante 1 hora. O seu cérebro já vai começar a se cansar. Você já não vai começar a ter ali o mesmo desempenho dos seus primeiros 20 minutos de estudo, né? Aí que entra lá, pô, não consigo resolver esse exercício. Então, a importância das pausas é muito importante, pessoal, para a gente manter a rotina. Se a gente fica cansado muito rápido, a tendência de parar a estudar também vem muito mais rápido do que se eu estou legal, né? Estou bem, tô pronta aí, tô ativa para os estudos. Então, as pausas são muito importantes, tá? Até para a questão da motivação, tá? Então, se eu dedico aí um tempo não só de estudo, mas para descansar também, é muito importante, pessoal. E isso vai me ajudar a manter a minha rotina, certo? E aí a Jade entra então com uma pesquisinha que ela fez aí, né, Jade, sobre músicas, algumas dicas. Manda bala aí. Eu andei olhando antes da. Eu já sabia que as músicas. Eu, por exemplo, né? Eu fui atrás porque eu gosto de escutar música enquanto estou estudando. E aí eu fui atrás para saber se era só eu ou se realmente tem mais pessoas que gostam, né? E aí Sim. a gente já falou nas lives anteriores, né? Que não dá para ser aquele rockzão, que não dá para ser aquela música que tu conhece a letra, porque tu vai começar a cantar. Aí eu fui ver hoje e tem 2 pesquisas. Uma que fez uma pesquisa na Inglaterra com 2 grupos de alunos, com um escutou música clássica e o outro não escutou nada. E os que escutaram música clássica, chegou na hora da prova, era prova de exatas, por coincidência, eu acho, né? Era prova de exatas, e aí eles tiveram um rendimento muito maior na concentração. Então diz que a música clássica ela te estimula a parte de concentração. E Sim. uma e teve uma pesquisa que o Spotify, não sei se pode fazer propaganda, o Spotify Ah, pode falar. é tipo assim, mas por exemplo, eu gosto de música clássica para escutar, mas a Ellen não gosta. E aí? E aí eles foram fazendo assim e descobriram que o que realmente não é a música clássica, mas sim o som, o musical, sem a letra em si, né? Só o sing atrás. Então, A assim, melodia, né, que a gente fala. eu não gosto de música clássica. Poxa, tem assim, ó, é só pesquisar por estudos, tem inúmeras listas prontas já, né? É tu ir treinando ali, tu ver qual que tu te adapta melhor e tudo. E ter um cuidado com as propagandas. As propagandas é onde tu te perde um pouquinho também. Eles deixaram bem avisado que é boas playlists, porém tem as propagandas, tanto no YouTube quanto em qualquer outro aplicativo de música. Sim. Tem mais? Tem mais, porque as dicas são tão boas que eu fico esperando mais dicas, né, Jade? Fico esperando um pergaminho de dicas, assim, ó. Não, das músicas é isso. Se tu não gosta de música É isso. clássica, joga no teu aplicativo de música ou no YouTube playlist para estudos. E chove Tem música lá. e te. Ah, que legal, que legal. Então tá aí, pessoal. Isso vai te ajudar, então, a se manter, né, motivado
a estudar, né, e se manter aí, então, dentro da rotina de estudos, tá? Então, é muito importante que você não fique só naquela questão de que eu tenho que estudar, e ficar ali por horas estudando, né? Uma matéria, às vezes, uma só, fica 5 horas estudando. Eu mesma já fiz isso, tá? Então, não é produtivo você fazer isso, você vai cansar a sua mente e depois você não vai querer mais saber de estudar, pelo menos naquele dia, né? Aí você vai querer logo parar de estudar e correr para uma série, para um videogame, correr para outras coisas, tá? Então, a ideia é que você foque então aí no descanso também, tá? E tudo isso, pessoal, nada mais é do que equilíbrio, tá? Equilíbrio, porque se você começa a estudar demais, como é que fica a curva no gráfico? Começa a descer, né, a motivação, que você começa a ficar cansado, tá? Então, a ideia é que você busque o equilíbrio para o gráfico ficar aqui, ó, uma linha reta, certo? E que você, então, se mantenha motivado, que você consiga resolver todos os exercícios no final do dia e, obviamente, pessoal, vocês vão ser aprovados na cadeira ou na matéria que vocês estão estudando, tá? E coisas que nós falamos na live anterior, que é ali em relação às provas, principalmente, não estudar em cima da hora. Isso aí é fato, tá? E sempre dediquem muito tempo para estudar para uma prova e se preparar para ela, tá? E aí, então, o que eu tenho que fazer para me manter nessa rotina? A questão de dar prioridade para a matéria que é mais difícil primeiro, tá? Então, a gente tinha conversado, né, Jade, em relação a isso. Só um minutinho que deu um negócio na garganta aqui. Mas a gente já tinha conversado em relação a isso, que é você priorizar a matéria mais difícil, tá? Para quando chegar também no final do dia, você já ter estudado aquilo, né? Vai falando aí que eu vou a pausa aqui, ó, para o café. A parte, assim, eu li faz pouco tempo sobre tu começar pela disciplina que tu menos gosta ou tem mais dificuldade. E eu descobri isso porque eu estou estudando para concurso. E aí, gente, quem é de exata sofre no português, legislação, a lei. Quem é de exata sofre muito com a leitura, se torna maçante. E aí, eu estava estudando sobre como é que eu ia estudar aquela parte. E aí apareceu a história de ter que começar pelo que tu não gosta ou o que tu tem mais dificuldade, né? E aí eu É, disse, não, eu vou encarar. E, gente, eu tava falando pro meu marido, parece que eu tô subindo uma lomba na primeira marcha. É se arrastando. É horrível, é muito complicado. Mas é uma é, satisfação. É uma satisfação depois que tu vê e diz assim, ó, nossa, venci isso hoje, sabe? sim, Então, assim, sim. tu tem que fazer o que tu tem mais dificuldade primeiro, para depois ser muito mais fácil. Essa é uma tática que os professores usam em sala de aula. Agora eu vou lançar Um uma. spoiler. Professores, quando te dão aquelas listas enormes que tu acha assim horríveis, que eles dizem assim, é um teste para prova, revisão. Gente, a gente sempre prepara vocês para o pior. Quando chegar a prova, tu vai olhar e vai dar risada daquilo ali, porque tu já fez exercício muito pior. É. Então, assim, tudo. Então, tu começa pelo mais difícil, porque depois o mais fácil vai que embala e vai, sabe? Exato. Fora que, quando você começa a estudar, a sua mente está mais fresca, tá? Então você também está mais apto a resolver algo que no final dos estudos você já estaria cansado. Então você lembra das equações que você tem que usar, né? Você lembra também aonde, por que que cada uma é utilizada, né? As finalidades das equações. E aí quando entra uma questão ali que tende a ser mais difícil, né? Você fala assim, não, mas ó, esse método aqui, essa questão aqui não vai me pegar, né? Então, você já sabe exatamente o que tem que fazer logo no início. Que no decorrer de 1 hora de estudos lá, tô falando o basicão, né? 1 hora de estudos. Mas eu que estou na universidade, eu passo o dia inteiro estudando. Então, assim, é, bem isso. Então, ali na 1 hora de estudos,
você já fica pensando, ai, mas qual que é a equação que eu tenho que usar aqui, né? E agora, como é que eu vou fazer para resolver? Coisas que, se você colocasse lá no primeiro, né, no start do estudo, você talvez, né, talvez, se você não tem tanta dificuldade com aquela cadeira também, né, com a matéria, você já vai saber de cara, né? Então, por isso que a gente coloca no início, porque a mente está fresca, eu vou estar mais apto a resolver aquele problema logo de cara, porque eu tô com tudo na mente. E a rotina é importante por isso, porque você vai praticar, certo? O exercício mais difícil desde o começo, né? Você, quando chegar numa prova, que foi muito importante o que você falou, foi sensacional. Quando chegar na prova, você vai estar preparado para tudo, né? E uma das coisas que eu aprendi com a minha irmã também é que é assim, ó, não é estudar o mesmo caminho sempre. Ah, eu começo por aqui, que é o passo a passo, né? Eu começo por aqui, faço A, operação B, operação C. E se o professor te cobrar o inverso? Ele te der o resultado e quiser que você chegue na equação. Como é que você vai fazer? Entende? Então é muito importante que você estude o caminho de ida para resolver uma questão e o caminho de volta, tá? Então, assim, a partir do resultado, como é que eu chego lá na dedução da equação? E a partir da equação, como é que eu chego no resultado, né? Então, isso acontece muito na universidade, nas cadeiras de exatas da universidade, tá? Então, quem é universitário aí tem que se ligar em relação a isso. Porque fica muito na decoreba, 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 e não sabe resolver as equações lá no final. Porque o professor te deu o resultado e que é a equação, né? Então, integrais acontece muito, derivada acontece muito. Então, assim, a Jade já passou aí por alguns cálculos, ela pode dizer, né, Jade? Tenho doutorado em cálculo 1. Ah, coisa boa. Boa, boa, boa nem tanto, mas agora você sabe do que você está falando com propriedade, né, Jade? Tudo é aprendizado. Eu repeti para saber tudo na ponta da língua. Tá sabido? Ellen, uma dica muito interessante para a hora da prova, que eu particularmente fazia, eu passava o olho na prova toda, por exemplo, se fosse 4 questões ou 10, eu olhava e classificava. Essa aqui eu sei de cara e essa aqui eu tenho que pensar um pouquinho. E eu fazia as que eu tinha que pensar um pouquinho primeiro. Porque no final de uma prova, pelo menos de exatas, tu bate na calculadora até um mais um, para ter certeza que é aquilo ali, porque tu sai 11. Sim, Então, a classificação do que tu acha mais difícil, que tu acha mais fácil no dia da prova, assim, na avaliação, é bem interessante também, até para otimizar o teu tempo. sim, sim. É, tem duas formas de ver aí, né? Por exemplo, você pode começar pelo mais difícil, tá? Pela questão do tempo, mas pensa o seguinte, ó, se a gente começa pelo que é mais fácil, pelo que eu já sei de cara, eu não vou gastar menos tempo fazendo essas questões? Daí elas por Vou. elas. Em tese. Os professores, isso aí é dica de professor, né? A Jade é professora, então ela. É que eu, como aluna, né? O que que eu penso? Eu faço a classificação, que nem você falou, mas eu pego o que eu sei resolver de cara, eu resolvo essas, porque aí eu ganho em tempo. E depois eu pego as que são mais difíceis, porque aí eu tenho bastante tempo para resolver. Aquelas que, em tese, eu não vou saber resolver, né? Vou ter que ficar um tempinho ali para lembrar do método e tal. Mas, assim, são duas visões, elas são diferentes, mas elas atendem. As duas atendem. Por quê? Porque eu penso de uma forma, eu funciono de uma forma. A Jade já pensa de outra forma e funciona de outra forma, pessoal. Então, é por isso que tem que ter o autoconhecimento. Fala aí, Jade, fala aí. É autoconhecimento. Autoconhecimento, pessoal. E assim, ao vivo, né? Estamos aqui ao vivo e mostrando para vocês o quão é importante. E são duas dicas que valem. Se você é uma pessoa que é igual a Jade, separe ali, começa pelo que é mais difícil, vai resolvendo, testa tudo, isso é importante, né? Revisar também as provas, tá? No final, reserva 10 minutinhos para revisar a prova, pessoal, porque às vezes são 10 minutos que vão
ser cruciais lá na frente, tá? Porque às vezes você não revisa lá a calculadora que a Jade falou, aí o que que acontece? É um númerozinho a mais que você errou, uma vírgula que você botou errado, já vai te dar um número errado na prova e o professor vai te tirar ponto ou até excluir aquela questão, né? Então, como é que é aí, Jade? Tem que revisar até? Eu, como Jade, pessoa, aprendi a revisar no último ou penúltimo semestre da faculdade. Porque eu sou daquelas pessoas que eu terminei, eu tenho que entregar aquela prova de uma vez. E se minha mãe tá vendo aqui, ela é igualzinha. De entregar, não consigo ficar com a prova na mão muito tempo. Não Sim, dá. Nervoso. E aí, quando eu reprovei numa cadeira, eu não lembro qual era, eu sei que era uma das classificadas difíceis do curso, meu marido começou. Tu faz com calma, não tem pressa, revisa, tira um tempo para sim, revisar. Olha, se tu tá te enrolando muito ali para fazer, pula para próxima. E falando, e falando, e falando, até que entrou na cabeça e eu fazia a prova pensando, eu preciso revisar, eu preciso revisar. Então acabava que eu fazia a questão 2, 3 vezes e no final eu ainda revisava antes de entregar, eu era uma das últimas a entregar a prova. Mas eu sim. demorei lá isso. Então, assim, ó, dica de ouro. Não bate tanta cabeça, não demora tanto para assimilar isso. Revisa. É, E eu, revisa, revisa. como professora, digo assim, ó, tu revisa até se tu fechou a porta. Tem que revisar tudo. É verdade, é verdade. Por isso deixa ali, né, uns 10, 15 minutinhos para revisar, porque é muito importante, gente. Às vezes você perde uma questão por causa de um número que você colocou errado. Então, é muito Horrível. importante. A gente tá falando desde o início, né? A preparação em casa, né? De você fazer as listas que você disse, uma lista gigante. Quando chega a prova, você basicamente dá risada, porque você está preparado para tudo, né? Uma coisa que eu disse que é saber o caminho de ida e o caminho de volta da mesma questão também é muito importante, né? Porque aí o professor não te pega, né? Pega ratão, que a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, não vai acontecer com você. Por quê? Porque você estudou o caminho de ida e o de volta. Ele pode fazer o que ele quiser com a questão que você vai estar preparado. Porque todos os dias você manteve a sua rotina de estudos, né? Você priorizou aquela matéria que você tinha mais dificuldade, tá? E agora você já está mais bem preparado para isso e mata qualquer questão aí de olhos fechados, né, Jade? Isso também é um jeito de revisar, né? Tu sabendo tanto ir quanto voltar da questão, é É, um jeito de revisar também. Porque tu foi. Aí tu vai olhar assim, eu pelo menos fazia com a lapiseira, eu ia fazendo assim. Se eu fui certo, eu ia pegando pontinho por pontinho. Não, tá certo. Também é um jeito de revisar, né? Então, assim, é, é ser mais minucioso no que tu tá fazendo. Dedicado. exato. E isso aí é uma virada de chave também, porque depois que você aprende os dois caminhos, você fica mais autossuficiente, né? Professor, aí fica independente do que o professor falar. Você sabe o que você está fazendo, né? E isso a gente falou lá na primeira live, se eu não me engano. Saber o que eu estou fazendo. Conhecer a matéria a fundo, né? Conhecer ali na demonstração do cálculo, porque isso vai te ajudar a estudar e a passar aí bem nas provas, né? Então, pessoal, seguindo aqui a questão de priorizar o que é mais difícil no começo, é a lista de exercícios que a Jade falou. A Jade deu um spoiler aí em relação à lista de exercícios, né? Façam as listas de exercício, tá? Então, assim, não é papo de professor, não. É papo de aluno mesmo. Faz a lista que você vai estar mais bem preparado, tá certo? A questão do grupo de estudos é um recurso, pessoal. Então, assim, participem sim dos grupos de estudo. Se não tiver, crie um. Você seja aí o criador do grupo, tá? E administrador do grupo, porque outras pessoas podem te ajudar a resolver aquela questão que você está com dúvida. E nada melhor do que ter um grupo ali
para te ajudar na tua mão, né? Usa o WhatsApp para isso, tá? Usa o WhatsApp de uma forma mais eficiente, não só para conversar com os amigos, né? Usa também para estudar, né, Jade? Isso. Sobre, sobre as listas, uma observaçãozinha que não é todo professor que libera listas de exercício. Geralmente eles passam ali na aula e corrige semana que vem. Mas 2, 3 não te faz te ajuda, mas não te torna tão suficiente. Então, assim, ó, aproveita, que nem a gente falou agora do WhatsApp, aproveita a internet, faz ela ser mais útil para ti, mais eficiente, mais que te ajude mais. Na Exato. internet, inúmeras assim, ó, inúmeras páginas de estudo, até mesmo aqui no Insta, quanta gente disponibiliza, né, conteúdos e exercícios. Tu mesmo tem ali os teus vídeos de álgebra linear, ainda te falei essa semana que eu quero revisar álgebra linear para pegar teus vídeos. Exercício resolvido, pega, refaz, estuda, sabe? Então, É. assim, não é mas faz por ti, corre atrás, né? Sim, não é só no meu perfil, não, né? No seu você também coloca vários exercícios lá em posts, né, Jade? Eu tenho também, eu faço, tento ser o mais dinâmica possível. Não é sempre que eu boto exercício, porque às vezes é muito conceitual, mas de vez em quando aparecem uns exercícios lá. Sim, sim, eu tô esperando mais IGTVs aí, né, Jade? Ó, o spoiler, vai sair. É, pessoal, fiquem então, aguardem aí os próximos capítulos, porque teremos resolução de exercício também com a professora Jade, hein? Sobre o grupo de estudos, Ellen, esse último semestre meu da faculdade foi assim, eu passei para EAD uns 3 semestres atrás, e aí eu meio que me afastei dos meus colegas presenciais, né? Então, assim, restaram 2, 3, 4 pessoas. E a gente sabe que na faculdade é muito individual, o pessoal é muito individual. A concentração é cada um. E eu É, tive duas amigas que me ajudaram muito. A gente fez um grupo e assim, a gente ia de madrugada estudando. Essa hora eu posso, essa hora eu posso. Eu dava um jeito de ficar acordada até 2, 3 horas da manhã, às vezes. E nós resolvendo exercício, entendendo o porquê daquilo. Isso foi de grande valia para mim, sabe? Quando eu fiz e consegui passar, que eu realmente consegui me formar, que terminou, eu só tinha a agradecer a elas. E é o grupo de estudos, né? é verdade. Olha aí, ó. Vai criar amigos para a vida toda, né? Dependendo da galera, né, que tiver ali no grupo. Passando a pandemia, eu quero fazer um churrasco para comemorar. Coisa boa, sensacional. Bom, então, e aí você pode recorrer a recursos, além do grupo de estudos, as aulas particulares, né, Jade? Tanto você quanto eu, a gente está entrando aí com aulas particulares, você na cadeira aí de toda a parte de matemática, né? Eu entro com a parte de matemática do 6º ano em diante. Mas até o Uhum. 6º ano, dependendo do nível da escola, porque as escolas têm níveis diferentes, né? Sim, Vamos dizer que no 6º ano eu consigo dar uma baseada nos conteúdos para auxiliar o aluno. Mas o meu sim. foco a partir do Fundamental 2 é matemática. Fundamental 2 e médio. Legal. E outra, né? Não só para o aluno diretamente. Você também disse que dá um apoio aí para as mães também, né, Jade? Tem. Esses dias me ligaram por causa da nova plataforma de estudo. Eu fui lá, dei uma assistência para ensinar como é que faz. É interessante também. E tem uma área também que eu estou entrando de solo agora, que é dos concursos, que eu estou dando matemática básica e raciocínio lógico também para concursos. Já tenho aluno e está sendo muito bom, assim, sabe? É que eu aprendo junto. Eu estou ensinando e estou aprendendo mais. Ah, que legal, Jade. Mas você vai abrir um novo perfil para concurso ou você vai manter dentro do Matemática em Pauta? Manter dentro do Matemática em Pauta, até porque os conteúdos que eu estou lançando no meu Matemática em Pauta aqui, ele é do meu específico para concurso. Eu estou fazendo uma Ah, revisão, eu legal. aprendo o conteúdo.
Legal, legal, Jade. Muito bom, tá vendo, pessoal? Então, assim, tem vários meios de vocês se manterem, né, motivados aí e conseguirem, né, manter a rotina de vocês, né? No meu caso, eu dou aula particular de álgebra linear, né? Eu gosto muito dessa cadeira, me identifiquei, tenho conversa franca aí que eu falo mais especificamente sobre isso. Vocês podem me procurar também no direct. Tem grupo aqui no Instagram, eu tenho um grupo que é Álgebra na Veia, tá? Para quem não pode fazer aula particular, enfim, corre lá, me chama no direct que eu vou adicionar vocês nesse grupo, tá? Para que vocês me mandem ali, tô com uma dúvida urgente, me ajuda, tá? Então, assim, também tô disponível para quem pode e quem não pode com aula particular, né, Jade? Eu recebo vários directs pedindo ajuda também, e ali eu já encaminho para o meu Whats, já dou uma aula. É muito automático o ensinar, não. É muito automático. Tu vem com uma ajuda, tu já vai dando uma aula, né? Exatamente. E essa é a ideia. A gente quer ajudar vocês a se manterem, né, dentro da rotina e conseguirem passar, então, nas cadeiras aí com boas notas, né, pessoal? E isso é muito possível, tá? Isso é possível de acontecer. E aí, em último caso, vocês recorrem ao professor de vocês, né? Se não conseguirem aí grupos de estudo, se vocês bobearem, né, e não entrarem nas nossas aulas particulares ou nos nossos grupos de estudo também, vocês recorram aí aos professores de vocês, tá certo? Mas assim, com essas dicas que nós demos desde o início, né, da live aqui, falando sobre autoconhecimento, sobre ser sincero consigo mesmo, montar uma rotina de estudos, organizar um local de estudos. Olha lá, tô passando aqui que nem professor, hein? Né, Jade? Recapitulando, Recapitulando, então, cumprir o planejamento, tá? E mais essas questões aí para manter a rotina, que é descansar, recorrer a grupos de estudos, aulas particulares ou professor, fazer as pausas também é muito importante. A gente entra com a questão do cobrança, tá? Não é de dinheiro, não, galera. Eu tô falando de cobrança, o quê? Você se cobrar muito, porque você não tá conseguindo bater as suas metas, tá? Não tá conseguindo cumprir com os seus planejamentos. E isso, eu falei na live anterior, e foi um ponto que a Jade relembrou. Jade, fala aí pra galera o porquê que a gente não precisa se cobrar tanto e o quanto que isso vai nos ajudar também a se manter mais dentro da rotina e passar nas cadeiras. Vai lá. vamos lá, vamos ver se eu lembro tudo que eu te falei antes, né? Porque revisar é É, uma coisa. Não, a gente, automaticamente, a gente se cobra demais. É natural. A gente acorda de manhã se cobrando por que a gente não levantou mais cedo. A gente é, é automático, a gente está sempre se cobrando, muito. Mas nos estudos, não é bom, não é saudável. Falando dos estudos, porque é a nossa live, mas é em tudo na nossa vida, né? A é, cobrança não vai levar nós a nada, a não ser ter crise de ansiedade, a não ser tu perder o sono, tu te martirizar por algo que não tem um motivo. Então, assim, vai devagar. Tu não precisa te cobrar tanto se tu tiver principalmente essa rotina, esse planejamento. Se é. tu planejamento, como tu mesmo disse que o planejamento foi feito para não se cumprir, né, para dar errado, para acontece. O É, que acontece? Eu vou dar um exemplo meu, tá? Eu, depois que nós começamos com a live, eu já tinha um checklist de tudo que eu tinha para fazer. Mas eu sentia que estava tudo meio perdido, eu acabava não dando atenção para tudo. Depois que sim. nós começamos a live, eu decidi fazer um quadro. E aí eu fiz um quadro especificando horários com as pausas e tudo que eu tinha para fazer de segunda a sábado, incluindo estudos, incluindo casa, incluindo eu. Porque eu também compromisso, né? Saúde. É, E na eu verdade, mandei, é você em primeiro lugar, né? Senão, se você não estiver bem, nada funciona. exatamente. E aí eu mandei para um amigo.
para incentivar ele também, porque eu sei que ele também é bem atarefado. E ele me disse assim, mas Jade, se tu não conseguir fazer aquilo naquele horário, eu disse, não tem problema. Eu passo pro próximo. Ou É, eu deixo pro próximo e faço aquele ali, se é muito importante. Eu usei na minha rotina o top 3 que eu falei semana passada na live. Eu boa. tenho ali horários que eu sei que eu sou mais produtiva, eu botei meu top 3. Os horários que eu sei que eu já dou uma relaxada, que já é um pouco mais complicado, eu botei aquela coisa assim, ó, se eu não fizer, não tem tanto problema. Dá para levar mais para diante. E assim eu Sim, fui fazendo. Isso foi de assim, ó, de grande valia para mim como pessoa, sabe? Porque eu sou sim, muito ansiosa. Então, assim, isso para mim me ajudou muito, me sentir motivada, sabe? E eu acho sim. que é importante isso, tu não te cobrar tanto. É verdade. Isso aí é um ponto-chave, né, Jade? E outra, ajuda também a flexibilizar, né? Você se sente mais leve. Porque se você se cobra muito, 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 daqui a pouco você começa a entrar numa vibe, né? Num sentimento só que não consigo, não consigo, não estou cumprindo. E esquece de olhar para aquilo que você já fez, para aquilo que você já executou. E o que está estudado, o que está pronto, né? Então é muito importante, pessoal, que vocês se atentem aí a esse ponto aí que a Jade falou, que é olhar para aquilo que eu já fiz, né? E listando, né? Eu sei que eu sou mais produtivo em horário X, coloca lá no top 3 então, o que é mais importante para fazer nesse horário X, né? E aquilo que não é tão importante, não é tão urgente, coloca em horários de folga, sei lá, né? Como a Jade faz aí. É tema, daqui a pouquinho a gente vai falar do Close Friends, né, Jade? Que a Jade vai mostrar para vocês então como é que funciona a rotina dela, tá? E como é que ela faz para se manter dentro da rotina e produtiva, tá, pessoal? Então é isso, é muito importante mesmo você listar ali, né, no final do dia. Isso é ter uma comunicação, né, com você mesmo assertiva, tá? Isso aqui, vamos falar aqui, né, Jade, que a gente tinha separado nos últimos minutinhos, que é a questão de você olhar, né, para tudo que você já fez, né, no decorrer do dia, digamos hoje, segunda-feira, vai lá no seu checklist, né, e vê tudo que você já fez. E aquilo que não conseguiu, não tem problema, joga para terça-feira, lá no outro horário, que nem a Jade falou, priorizando o que é importante, né, Jade? E aquilo que não é tão importante vai deixando em segundo plano. Mas se você manter a sua rotina, você vai ver que no final da semana você fez tanta coisa, né? E olhar para aquilo que você fez é mais importante, tá? Porque isso vai te ajudar a manter motivado e também ser agradecido, né, Jade? Fala aí, complementa mais, você tá só me olhando aí, quer falar alguma coisa. Eu tava lembrando que é uma coisa muito importante, tá? Eu não sei como Diga. é que é teu final de semana, mas eu nunca tive um final de semana que dissesse assim, nossa, descansei. Sempre tinha uma coisa ou outra fazendo. Sim, E aí, desde que eu criei esse meu quadro de rotina, que eu fui muito mais produtiva do que eu já era, eu comecei a ter sim, final de semana. Eu doutrinei que no sábado de manhã e no domingo eu não ia pegar nada de caderno, de nada, nem o celular. Às vezes eu deixo mais guardado também. Daí de tarde, sim. no sábado, vou dar uma revisada em alguma coisa. Geralmente eu estudo para o concurso. Aí eu vou lá 2, 3 horinhas, já estudei, tô livre. É muito bom, sabe? É uma recompensa pela Legal, semana. já. Pô, muito legal isso aí que você está compartilhando, viu? Tá vendo, pessoal? Então, a Jade conseguiu aí se organizar e agora ela tem os finais de semana. Olha só que coisa legal, né? E você não tá se cobrando tanto mais, né, Jade? Mudou muito minha mentalidade com eu tendo o cronograma na minha frente, explanado para mim, ficou muito melhor. Sim, pois é. E aí você vê que você tá mental, né? Você tá com equilíbrio, você tem equilíbrio em todas as coisas. E no final de semana você ainda consegue descansar um pouquinho mais, né?
Então, assim, pessoal, realmente funciona, né? Se você se manter dentro de uma rotina, se você for determinado, né? Se você buscar aí o equilíbrio, a gente sabe que é difícil, mas se não se cobrar tanto, você consegue, né? Você vai conseguir sim, pessoal, atingir os seus objetivos e passar nas cadeiras, tá? O nosso foco aqui que a gente está falando é sobre passar nas matérias, né? Estudar com qualidade e com certeza vocês vão ser mais bem-sucedidos aí no que vocês se programarem a fazer, tá bom? Em qualquer área, né, Jade? Você explanou aí para qualquer área e pode ser aplicado para sua vida pessoal também, né? Tudo. E eu vou dizer uma coisa assim, ó, queria eu ter alguém para me dar todas essas dicas quando eu iniciei a faculdade. É, Eu ia é sofrer. verdade. Nossa, né? Ia sofrer quase nada, né, Jade? Assim, ó, é muito amor. Quando tu escolhe uma faculdade, é muito amor. Mas ou que tem uns dias de sofrência, assim, ó, que é complicado. É verdade, é verdade. Bom, então, para fechar, temos uma novidade aí que a professora Jade pensou durante a semana e aí veio conversar comigo. Eu gostei da ideia e está totalmente aprovada. Por mim, eu já tô lá nessa lista do Close Friends, né, Jade? Conta para nós o que que você está pensando aí, o que que você está maquinando para a galera. Vai lá, conta aí para nós. Seguinte, eu pensei, como tá dando super boa essas nossas lives, assim, com um conteúdo muito bom, eu pensei em Sim, criar um post aqui no Instagram para que mostrar na prática isso que a gente diz. Porque na teoria é tudo muito bonito, mas e na prática? Todo mundo gosta de ver a prática, né? Nem sempre aquela receita do é, bolo que tu vê na internet é dar o bolo bonito igual mostra, né? é, Eu pensei em fazer assim, postando a realidade do que a gente fala. Porque eu mesma, é, quem me conhece pode confirmar, eu não sou, ou não era, tão organizada. E ultimamente, assim, ó, como eu tive um retorno de produtividade, eu tenho seguido a risca, sabe? Tem pouca coisa assim que nem, eu tô mais cansada hoje, eu vou me dar o luxo de dormir um pouco, até um pouco mais tarde, eu vou deixar de fazer certa coisa. Depois eu recompenso isso no horário de almoço, coisa assim. E eu pensei em sim. passar tudo isso pro pessoal que nos acompanha, para ficar a par de como é que eu fiz meu cronograma, passar dicas, como é que eu fiz, como é que eu decidi fazer, dos meus horários, como que eu conheci, quando que me deu o estralinho da produtividade, tudo isso, sabe? Sim. Eu interessante. Que legal, muito interessante, muito bacana. Eu já tô nessa lista aí, eu quero ser a número um do Close Friends. E assim, pessoal, no decorrer, né, do que eu puder fazer também, vou colocar alguma coisinha lá aqui no meu perfil, né? Mas a professora Jade, ela vai trabalhar mais focada aí com esse Close Friends. Então, quem tiver interessado, né, quem tiver interesse, segue a Jade, é Matemática em Pauta, @Matemática em Pauta, é o perfil da Jade, e ela vai estar, então, atuando aí, mostrando para vocês como funciona na prática, tá? Estudando com qualidade na prática, se organizando, mantendo rotina de estudos, enfim, tudo que a gente está abordando aqui nas nossas lives, ela vai mostrar para vocês na prática, tá? E aí eu, de vez em quando, uma vez que outra, vou invadir o Close Friends aí para mostrar a minha rotina também, como é que funciona, e dizer aí para vocês que a gente faz tudo aquilo que a gente fala para vocês, tá bom? Certeza. Aqui a gente só fala a verdade, quem sabe faz ao vivo, né, Faz ao Jade? vivo. Muito legal. O último ponto que eu queria só para fechar, que a gente tem aí mais uns 10 minutinhos de live, né? São 49 minutos aí já. Então, para fechar, pessoal, o que eu acho muito importante dessa live de hoje seria assim, ó, quem gosta de fazer isso também, né? Chegar no final do dia e listar ali, né? Três coisas importantes que vocês fizeram e que foram realmente gratificantes para vocês, tá? Então, assim, no meu caso, quando eu consigo resolver um exercício de 2 páginas, isso é muito gratificante para mim. Então, eu
comemoro isso, né? E aí, pessoal, eu escrevo, tá? Eu pego uma folhinha lá no cantinho do meu caderno e escrevo ali, ó, legal, hoje eu consegui fazer o meu exercício, tá? Então, assim, legal, hoje eu consegui ajudar, sei lá, a minha mãe a fazer alguma coisa em casa. Eu coloco sempre 3 coisas, tá? E eu agradeço por isso, né? E aí eu dou um jeito de comemorar, que a gente tinha conversado, né, Jade? Tem que É, comemorar sim as suas vitórias. Comemore as suas vitórias, tá? Não deixa ninguém abafar aí o teu sucesso. Comemore as suas vitórias, nem que seja com um pequeno presentinho, compra um chocolate, né? Ou joga mais um pouquinho no final de semana, videogame ali, né, Jade, no meu caso. E no teu caso, um chimarrão com algumas especiarias ali de chás diferentes, né, Jade? eu não tenho recompensa melhor. É, coisa boa. Então, gente, isso vai ajudar vocês de uma maneira tão significante, né? Porque isso é parte da filosofia aí, né? Que fala que você ativa pontos muito importantes no seu cérebro, né? Quando você se torna mais agradecido, tá? Por aquilo que você faz, por aquilo que você tem, por aquilo que você conquista, tá bom? E nada melhor do que você mesmo com você mesmo, no caso, né? Ser agradecido a tudo que você fez no decorrer do seu dia. Tá bom, galera? Então, essa é a mensagem aí final que eu quero deixar para essa live de hoje. Espero que vocês tenham gostado de tudo que ouviram até aqui. A gente promete muito mais conteúdo para as próximas segundas-feiras, né, Jade? Isso. Próxima Isso, a gente. segunda-feira. Aham. Vão bombar. Temos agora uma abordagem não mais para os alunos, agora a gente vai mudar um pouco aí a abordagem e vamos falar para os professores agora, né? Para os educadores, a gente vai ter uma conversa franca aí com eles, né? Porque a gente quer trabalhar todos os âmbitos da educação. Então a gente começou falando para os alunos, agora a gente vai falar com os educadores, servidores, enfim. E depois, muito mais novidade, pessoal. Só vou largar esse spoiler aqui agora. Tá bom? Não deixem de acompanhar a professora Jade, @matemática em pauta. Professora Jade, muito obrigada mais uma vez, tá? É um prazer ter você aqui comigo e muito obrigada mesmo, viu? Ah, eu que agradeço, eu já te falei e repito, assim, a gente fechou uma parceria muito boa. Tá saindo umas lives, assim, ó, muito conceituadas, e é que nem tu falou, né? A gente consegue te passar o que realmente tá na É. prática. E a gente, assim, a gente se identificou muito nos assuntos também, assim, ó, tem muita coisa boa para vir. Eu agradeço muito pelo convite. Ah, que legal. Eu fico muito feliz mesmo de você estar participando aqui e da gente ter criado essa parceria. Olha, está sendo muito produtiva realmente para ambas, né? E obrigado então a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Não deixem de dar uma olhada na bio. Eu deixei disponível lá o livro. Quem não baixou ainda pode baixar, né, Jade? Ó, Ficou a mudo Jade aqui. acho que travou para ela lá. Mas entrem na bio, baixem o livro que ainda não baixou. Entra no Close Friends da Jade lá. É só mandar uma direct para ela. Tá certo, pessoal? Muito obrigada, então, até aqui, quem participou. E vamos lá, né, Jade? Vamos ter a próxima. Muito obrigada. Um beijo, então, um abraço para todos. Até mais, pessoal. Vou sair aqui, tá?